Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos para mais um capítulo 9, vamos falar aí dos solos e as águas subterrâneas. Pessoal, é muito importante que vocês percebam que o processo de formação dos solos ocorre lentamente ao longo de milhares de anos, o que reforça a importância de sua conservação para o equilíbrio ecológico e para o desenvolvimento das atividades agrícolas. E também vamos ressaltar depois a importância da conservação dos aquíferos para as nossas águas subterrâneas. Mas o que é o solo, né, pessoal? O solo é onde você pisa, brinca, corre, vê a chuva molhar, escorrer, constrói sua casa, planta o que você come. Temos que pensar que o solo é a base para todo o desenvolvimento de plantas, de diversos animais, incluindo seres humanos. Então, basicamente, os solos formam-se a partir do processo de decomposição das rochas de origem, chamadas de rocha-mãe. O solo, pessoal, é resultado de um paciente trabalho da natureza, onde as partículas minerais e orgânicas vão sendo depositadas em camadas, que são chamadas horizontes, devido à ação do vento, chuva, calor, frio e organismos como fungos, bactérias, minhocas, formigas e cupins. Eles vão se desgastando e as rochas de forma lenta no relevo da Terra vão se formando. Para que você tenha ideia de como esse processo é lento e paciente, são necessários 400 anos para se formar 1 centímetro de solo. Então, aqui nós vemos a evolução na formação do solo, somente as rochas inicialmente, os solos jovens e o solo maduro já com a rocha no final e a camada rica em humus na superfície, onde que dá origem às vegetações. E aqui do lado direito nós podemos ver então o processo de decomposição, ou seja, a quebra das partículas da rocha vão se transformando em vários tipos de solos que nós temos. Vocês já ouviram falar de intemperismo? Então, intemperismo significa interpere, que significa decomposição, desintegração do vento, da água, temperatura. Então, aqui nesse gráfico a gente pode ver, né, que ele pode ser físico, químico ou biológico. Tem a erosão, que é o intemperismo mais o transporte, que pode ser aí o vento, os rios, os mares, gelo, água, né, que causa aí as degradações do solo. E também, pessoal, nós temos a ação antrópica agindo sobre tudo isso, que é a ação do homem, que é um agente importante na alteração do relevo e da paisagem. Então, se juntarmos vento, chuva, gelo e o sol, então esses agentes eles vão fazer a desagregação e decomposição das rochas ao longo do tempo, formando aí os intemperismos físico, biológico ou químico que estão em constante transformação do nosso relevo. Apesar de serem tratados como sinônimos, o intemperismo e a erosão são processos diferentes. O intemperismo a gente pode dizer que é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos responsáveis pela decomposição das rochas, que a gente já disse. E por intermédio do intemperismo que se formam as rochas e os solos, que são exatamente constituídos dessas rochas decompostas e desagregadas ao longo do tempo. Ou seja, um conjunto de processos no qual as rochas expostas na superfície da Terra são submetidas às alterações físicas e químicas e biológicas. Já a erosão é o conjunto de etapas que reúne o desgaste, o transporte e a deposição de material sedimentar, ou seja, dessas partículas de rochas e de solos. Resumindo tudo isso, pessoal, a erosão é o processo de transporte dessas partículas de rochas decompostas pelo intemperismo, que aí são ocorrências interligadas e que atuam juntas na dinâmica de transformação do relevo. Um processo sucede o outro, porém ambos contribuem para o equilíbrio natural.
E as consequências de tudo isso? Bom, eles modelam a paisagem do nosso planeta, atuam nas alterações dos relevos, quer através do clima, das chuvas ou ventos, em um contínuo desgaste de solo e rocha. Pessoal, eu acho muito importante vocês darem uma pausa nesse slide e copiar esses conceitos no caderno, tá? Porque depois fica bem legal aí, bem mais fácil para vocês estudarem. Bom, então intemperismo e erosão são processos naturais. Porém, as ações humanas podem intensificar e muito quando desenvolve atividades agrícolas, mineração, desflorestamento, etc., não utilizando práticas adequadas de manejo do solo, comprometendo a sua capacidade de se recuperar naturalmente. Vamos ver alguns desses exemplos. A primeira figura aqui da esquerda para a direita é a infertilidade, o segundo, a erosão, e a terceira, a desertificação. Então, a degradação dos solos em áreas rurais causa uma série de problemas, podendo citar a impossibilidade de seu uso para agricultura e pecuária, ficando inviável de ocupação humana por falta de água, migração de pessoas que aí residiam por causa de escassez de água e outros fatores. A conservação dos solos está diretamente associada, pessoal, à manutenção do equilíbrio ambiental, ao desenvolvimento de atividades agropecuárias e à qualidade de vida das pessoas que moram no campo e nas cidades. Evitar a erosão e os movimentos de massa do solo, que é o que a gente vai ver a seguir, por exemplo, são atitudes importantes para proteger o meio ambiente, além de melhorar a qualidade das atividades econômicas e diminuir o risco de acidentes. E quando o ser humano não utiliza práticas adequadas de manejo do solo, pode surgir aí então os movimentos de massa do solo, que são? Bom, primeiramente tem que saber que o solo ele é protegido pela vegetação, que a gente chama de mata ciliar, né? E quando ela é retirada, o solo fica frágil e mais exposto à erosão. Eles podem ser principalmente três: os desmoronamentos, escorregamentos e deslizamentos. Vamos ver aí alguns exemplos. Bom, então a gente tinha visto lá no comecinho sobre o intemperismo, né? Que é o processo aí de desgaste das rochas ou desagregação das partículas delas, que pode ser dividido em físico, químico e biológico. Gente, o intemperismo físico, essas partículas, né, que desagregam das rochas, elas são desprendidas e transportadas até as regiões mais baixas do terreno, pelos ventos ou pelas águas. Com isso, vão se sedimentando ao se agruparem com outras partículas também transportadas. Existem algumas formas principais após isso, que causam intemperismo físico. A variação de temperatura, né? Contrai e dilata até se quebrar, a ação do gelo, que expande até se quebrar, e o crescimento das raízes nas fendas das rochas, até se quebrar também. Então, todos os processos causam fissuras e com o tempo se fragmentam. O intemperismo físico é muito comum no Brasil, por ser uma região de clima tropical. Temos muitas mudanças de temperatura e altos índices de chuva. Essa foto aqui é um dos lugares mais conhecidos do Brasil, onde se pode ver esse tipo de intemperismo sobre as rochas, é no Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná, onde estão espalhadas formações geológicas de arenitos que denotam do período carbonífero a 340 milhões de anos. São esculturas naturais. Bom, então eu volto a dizer o seguinte: todos esses conceitos dos slides, pessoal, quero que vocês copiem no caderno, porque fica bem melhor, são conteúdos importantes que precisam ser registrados, ok?
O outro intemperismo, que é o biológico, a gente pode dizer que ele é causado pela ação dos seres vivos nas rochas. Olha bem essa foto, como as bactérias e os animais. Raízes de plantas, excrementos de animais, o atrito que os mesmos causam no solo e a decomposição de organismos são exemplos da ação do intemperismo biológico. Então, nós estamos vendo aí um ser vivo, né, um vegetal, crescendo entre as rochas. Isso é um exemplo clássico de intemperismo biológico. E por último, o intemperismo químico, que é causado pelas alterações nos minerais presentes no material da rocha, causando aí a sua decomposição também. Vocês perceberam que todos levam à decomposição da rocha? A intensidade desse processo do intemperismo químico é medida pela pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuvas, temperatura e vegetação. Quando há reações químicas no interior das rochas, seja pelo contato com a água, dissolvendo os materiais solúveis, aí fica parecido assim com essa paisagem que vocês estão vendo aqui. Então, a gente viu que quando não é feito o manejo adequado do solo, ocorrem os movimentos e degradações e erosões. Mas existe uma maneira de evitar essa erosão? Sim, existem práticas agrícolas capazes de diminuir a velocidade de escoamento das águas das chuvas, diminuindo a sua força e capacidade de erosão. A gente pode estudar 4 práticas: terraceamento, curvas de nível, associação de culturas e cultivo de árvores. Qualquer atividade agrícola provoca algum tipo de degradação dos solos ao longo do tempo, mas a intensidade varia dependendo do tipo de cultura e das técnicas utilizadas. Uso de agroquímicos, cobertura do solo, prática de queimadas, entre outras. Então, dá uma olhada nessas figuras aqui, que são as práticas aí que podem ser usadas para diminuir aí a velocidade dessas degradações. A primeira é o terraceamento, o segundo é o curvas de nível. Aqui nós temos uma associação de culturas e embaixo o cultivo de árvores. Pessoal, um outro assunto muito importante desse capítulo é a formação das reservas de águas subterrâneas. Em áreas onde a vegetação está preservada, a água das chuvas escoa lentamente pela superfície. E como esse escoamento é superficial e lento, parte da água se infiltra no solo e se acumula no subsolo ao encontrar uma camada de rocha impermeável, ou seja, mais dura. As águas subterrâneas se acumulam nos poros do solo e de algumas rochas permeáveis, ou seja, mais porosas, assim como uma esponja encharcada, formando uma camada cheia de água. A infiltração da água no solo forma zonas não saturadas e zonas saturadas. O limite entre essas duas zonas é chamada de nível freático. Como a gente sabe, as nossas águas subterrâneas elas ficam nos solos freáticos. E aí se forma um aquífero, né, que significa reserva de água subterrânea. Ele é formado quando a água da chuva se infiltra no solo e percorre nos espaços entre as rochas, escorrendo muito devagar em direção ao fundo da terra. À medida que vai penetrando o solo, a água vai sendo filtrada e fica cada vez mais limpa. Pode levar décadas para caminhar algumas centenas de metros. Ao encontrar rochas impermeáveis, ou seja, compactas, a água forma o lençol freático. Aqui nós temos os 2 aquíferos do Brasil, o Guarani, que é maior em extensão, e o Amazonas, que é maior em volume de águas, sendo que Guarani é uma palavra de origem indígena. Bom, 97% da água doce disponível no planeta é subterrânea, e 1/5 de toda essa água doce existente no planeta encontra-se no Brasil. O aquífero Guarani e o aquífero Grande Amazônia são a principal reserva subterrânea de água doce da América do Sul e um dos maiores sistemas aquíferos do mundo. Então, a gente pode ver aqui no mapa que o Guarani,
Ele se estende aí por Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, sendo que 2/3 dele está no Brasil, compreendendo aí os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o Walter do Chão, no Amazonas, que é o maior em volume de águas, segundo os geólogos, ele pode ser sim ainda o maior do mundo, segundo pesquisas, né, que está ali na floresta amazônica. Ele daria para abastecer aí 100 vezes a população mundial, se estende por Equador, Peru, Colômbia, mas a maior parte também está no Brasil, nos estados de Pará, Amazonas, Acre e Amapá. Pessoal, finalizando, atualmente se estuda muito a questão dos impactos ambientais, principalmente nos solos e nas águas subterrâneas. Então, nos solos, os usos de agrotóxicos na agricultura, despejo de esgotos sem tratamento nos rios e nos lixões a céu aberto, como fatores de contaminação dos aquíferos, porque as águas que se infiltram no solo para seu abastecimento ficam contaminadas por agentes nocivos de origem química e orgânica, sempre comprometendo aí a nossa agricultura e o nosso abastecimento de água. Bom, então eu vou ficando por aqui. Conforme eu disse, eu quero que vocês anotem os conceitos, anotem também as dúvidas para a gente conversar depois. E até mais, até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.